Olá a todos, bem-vindos ao Cast Quest, a volta do Cast Quest. Ele existe, eu garanto pra vocês, e nós estamos aqui experimentando com formatos para fazer com que ele tenha maior frequência. Esse não é o único formato que nós vamos usar aqui para o Cast Quest, mas é um deles, e foi ideia do Danilo, do Caneda. Então, muito obrigado pela ideia, Caneda, ele também vai participar aqui. A ideia aqui é a seguinte: a gente vai assistir os animes da semana e gravar as nossas reações na hora e juntar essas reações toda semana para fazer um acompanhamento da temporada com vocês. O Danilo vai pegar o ID Invaded e o Natsunago, e eu vou falar de Somali and the Spirit Forest e Keep Your Hands Off Eizouken. E a gente vai começar agora com o Danilo, que vai falar de algum dos dois animes. Eu não sei qual que o Diego vai colocar primeiro. Então vai lá, Caneda. Fala pessoal, beleza? É o Caneda aqui na área, muita saudade de vocês. Eu fiquei um bom período sem assistir anime, eu parei, eu acho que eu tô 2 temporadas sem assistir nada. E aí eu decidi voltar, eu falei, mano, sabe quando você tá cheio de trabalho e eu preciso assistir alguma coisa? E aí eu fui dar uma olhada na lista dos animes dessa temporada, e como eu não tenho muito tempo, eu não quis escolher muito não, eu quis pegar só 2, né? E Natsunago despertou o meu interesse justamente por comentar que é uma história sincera de amadurecimento, né? Eu achei essa descrição bonitinha, a capa também é bonitinha, então eu gosto de animes que tem essa proposta de amadurecimento, de desenvolvimento, de crescimento de personagem. E pra minha surpresa, o anime é daqueles curtas, né? Que duram só 4, 5 minutos, o que eu não gostei. Eu queria que fosse maior, eu queria que fosse um episódio padrão de 20 minutos, porque eu acho que tem potencial, eu acho que essa história é muito gostosinha, muito interessante de assistir. Bom, começa falando sobre o fato de ter uma amizade construída num jogo digital que, de maneira brusca, o jogo fecha, né? E aí ela perde contato com a amiga virtual, né? E ela quer voltar com esse contato, só que ela não... É aquela coisa, mostra uma garota muito inocente, muito levando a vida de maneira tranquila, sem pensar em responsabilidade futura, sabe? Aquela estudante que vai levando, vai brincando, vai estudando, e aí ela não anotou telefone, não anotou endereço da amiga, não fez nada. E aí agora ela viu que a única forma de contato com a amiga dela foi interrompida, ela quer voltar a conversar com ela. E o legal é que ela é muito engraçada, ela pega, não, eu preciso conversar com a minha amiga, eu vou viajar até a cidade onde ela mora. Mas qual que é o endereço? Eu acho que o endereço é aqui. E não é o endereço. Foi demolida o local. Então assim, começa a dar tudo errado pra ela nesse mini episódio. Eu achei legal porque o anime, ele tem uns tons de humor muito acentuado, principalmente quando uma senhorinha aparece querendo ajudar e força a menina a entrar no carro. Não, eu quero te ajudar, entra aqui menina, entra aqui, fica empurrando. É bem divertido. Então Natsunago parece ser um daqueles animes curtinhos, que tem uma lição de vida muito simples, muito já batida, né? Onde ela vai passar por algumas provações e ser uma pessoa melhor no final da série. Eu curti, a única ressalva é a duração. Eu queria que fosse maior, eu queria que tivesse uns 20 minutinhos aqui pra realmente ter um desenvolvimento pleno, né? Não plano, um desenvolvimento pleno aqui da personagem. Não que 4 minutos não seja suficiente pra demonstrar esse desenvolvimento, mas eu acho que tem tanto carisma, tem tanto cuidado no traço, na direção. A direção, em 4 minutos, a direção teve o cuidado de mostrar lentamente como essa garota é tranquila, como ela desapegada com a realidade que acontece em volta dela. Tudo bem que eu posso estar exagerando na minha interpretação, mas realmente me pareceu uma garota que não teve muita dificuldade até então na sua vida, ou muitos problemas para lidar, então ela é totalmente ingênua de como a realidade pode ser. Lógico que a minha visão ocidental é bem diferente da realidade dela no
no Japão, mas ela, por essa tranquilidade toda, ela não anotou os contatos, né? E é realmente essa despreocupação que vai ser o gatilho para que ela cresça. Gostei muito, eu acho que por ter 4 minutos é super recomendável para vocês assistirem e a gente descobrir juntos o que a Natsuna vai descobrir ao longo da sua jornada. Bom, agora eu passo a bola pro Kitsune, que ele vai comentar o próximo anime que ele tá assistindo. Depois eu volto com um anime que, cara, eu tenho muito pra falar dele. Muito mesmo. Vai lá, Kitsune. Ok, muito bem, deixa eu falar de Somali and the Spirit Forest, um anime que eu acredito pelas reações que eu vi por aí que está sendo bem recebido e obviamente não é um anime ruim, tá longe de ser um anime ruim, é um anime bem produzido, um anime bem feito, um anime que tá tudo bem. É isso que eu vou falar de Somali and the Spirit Forest. Tá tudo bem. Eu só não fiquei encantado. Eu tô achando muito curiosa essa onda que eu não sei quanto tempo vai durar, porque é o terceiro anime, ou terceira história, né? Basicamente igual que eu vi recentemente, de ser estoico, masculino, não humano e sem expressão facial, cuidando de uma menina como se fosse filha, em um mundo mágico. A gente tem o Mahotsukai no Yome, né, que é o Ancient Magus Bride, e A Menina do Outro Lado, que não tem anime, mas eu acho que vai ter um filme, eu não sei, que o mangá está saindo aqui pela Dark Side. Tem vídeo do mangá no canal e também tem vídeos do Mahotsukai no Yome. O Urso acompanhou o anime inteiro, vocês podem ver os comentários dele lá, ele gosta muito do Mahotsukai no Yome, eu gosto muito do Menina do Outro Lado. E agora tem o Somali and the Spirit Force, que é exatamente isso. É um mundo mágico, tem a menina chamada Somali, que foi encontrada pelo espírito da floresta, o Golem, que é um ser com voz masculina e sem emoção, que cuida da floresta. Ele encontra essa menina humana, com uma corrente no pescoço, suja e tudo mais, descuidada, órfã, e ele vai cuidar dela. A questão é que nesse mundo não existem mais humanos. Houve o contato desse mundo mágico com os humanos, ocorreu o preconceito dos humanos com os seres esquisitos desse mundo, porque todos os seres desse mundo são algum tipo de monstro inumano, e os humanos foram vencidos, foram todos caçados e mortos. Então o espírito da floresta finge que a menina é um minotauro, coloca um gorrinho com chifrinho. Eu não sei como qualquer outra pessoa não perceba que é uma menina humana, mas enfim, ninguém percebe. Ele disfarça a menina e começa a criar ela, e enfim. A história desse anime é basicamente o Golem se descobrindo como pai, talvez, e descobrindo sentimentos e uma maneira de se relacionar com essa criança, né? Aprendendo a ser pai, basicamente. Aprendendo a amar. A última coisa que acontece nesse episódio é ele aprender que é bom dar a mão. Isso já é uma coisa muito curiosa pra mim, porque tem um vídeo no canal do nosso canal do VideoQuest. Talvez alguém escute esse negócio sem saber que é do VideoQuest, enfim. Nós temos um canal de anime, de YouTube sobre animes chamado VideoQuest. Inscrevam-se no canal. Eu fiz um vídeo sobre um anime chamado... Kisniver. E tem uma coisa do Kisniver que eu acho comum em animes, mas eu precisaria dar uma verificada melhor e dar uma estudada melhor o quanto isso acontece. Mas me dá muita impressão que tem muito anime, muito mangá, muita história desse meio que trata de coisas básicas e personagens aprendendo coisas básicas. O Kisniver são personagens aprendendo o conceito de amizade. E esse Somali and the Spirit Force acaba com o personagem aprendendo o conceito de pegar na mão e como isso é bom. E sim, óbvio que isso faz sentido dentro do mundo desse anime, é óbvio que faz, ele é um golem, ele de fato não tem sentimentos e ele de fato tem que aprender essas coisas. Mas tem muitos animes sobre personagens aprendendo coisas básicas e eu acho isso curioso. É como se... Olha o preconceito, isso é bastante preconceito, eu entendo. É como se o japonês tivesse que ser ensinado a viver, porque ele não sabe viver. Eu acho curioso sempre que eu vejo.
Mas enfim, esse Somali and the Spirit Forest, ele é muito parecido com esses dois que eu falei. E enquanto a menina do outro lado pega mais pelo lado do terror da coisa, porque é muito parecido com o Somali no sentido de ser um mundo em que existe um preconceito muito grande entre dois lados, e essa menina, como a menina do outro lado, ela acaba sofrendo por conta de uma coisa que não é culpa dela. O grande ser bizarro que cuida da menina como pai tem que lidar com esse preconceito e escudar a menina desse preconceito. Mas ele pega pelo lado do terror da coisa, do medo das consequências que existe no Somali. Mas o Somali pega isso, mas a abordagem dele é muito menos horripilante, porque ele quer o encantamento. Ele quer que você se encante com o mundo mágico no qual esse anime se passa. E nisso ele é bem mais parecido com o Mahotsukai no Yome, que se passa no nosso mundo, mas existe um lado oculto do nosso mundo, e ele quer que você se encante por esse lado oculto desse mundo. Os seres mágicos, os dragões, a magia, e é tudo muito bonito e tudo muito encantador. E eu acho a direção do Mahotsukai no Yome, pelo menos na primeira metade, é bem melhor, depois ele vai caindo, se eu não me engano. Eu acho muito mais encantadora do que o Somali. O Somali me parece contido, eu não consigo explicar direito porquê, mas ele me parece contido. É como se ele confiasse plenamente no design de produção e no fato de que você vai achar a menina Somali fofinha, e ele não se esforça muito na direção per se. Não tem uma trilha sonora inspiradora, não tem um momento que te tire o fôlego pela direção que te faz entrar naquele mundo. Ele simplesmente vai mostrando, eles vão andando e ele vai mostrando que essa floresta é diferente da nossa porque tem bichos diferentes, esse mercado é diferente do nosso porque tem pessoas que parecem monstros, e é isso. Ele não parece que se esforçou o suficiente para fazer com que o encantamento acontecesse. Ele acredita que o encantamento vai acontecer porque sim. Eu já tive esses momentos de encantamento em um anime basicamente igual, que é o Mahotsukai no Yome, e o outro lado dessa história, eu também já tenho uma fonte melhor com a menina do outro lado, que é a parte do medo da descoberta dessa menina. Eu não senti nem o encantamento e nem a tensão. Eu não fiquei impressionado com Somali and the Spirit Forest. Obviamente, nos tempos em que vivemos, vou bancar não se fazem mais animes como antigamente, que é uma bobagem sem tamanho, né? Mas nos tempos em que vivemos, eu prefiro isso do que, sei lá, o mundo mágico absolutamente sem graça de um Re:Zero, sabe? O Somali tem alguma coisa a mais do que a rapa dos animes, e se é pra gente ter milhares de Mahotsukai no Yomes, eu prefiro milhares de Mahotsukai no Yomes do que milhares de Sword Art Online, obviamente. Mas eu não tive tudo isso. Eu vou acompanhar, pode ser bom, mas não me despertou todo o interesse que o Mahotsukai no Yome me despertou no episódio 1, por exemplo, ou que a menina do outro lado me despertou só folheando o mangá. Sim, eu estou comparando bastante com esses dois, porque eu realmente acho ele muito parecido, tipo, basicamente a mesma coisa, e eu olho e falo, porra, pra que isso existe? Mas eu vou ver até o final. Vamos lá, vamos acompanhar com vocês. De repente eu acabo me encantando, acabo me envolvendo mais com os personagens do que antes. Vai saber. Tomara. Bom, tô de volta aqui pra falar de outro anime, e dessa vez eu vou ter muita coisa pra falar, por dois motivos, né? O primeiro é que saíram 2 episódios, e conversando com o Kitsune, o ideal seria mesmo assistir os 2 episódios, porque a galera vai assistir os 2, então é bom já ter uma visão completa do que já tem disponível. E o segundo motivo é que muitas coisas aconteceram nesses 2 episódios, né? Primeiro que a premissa é muito complicada, então eles criaram esse mini arco para demonstrar todas as ferramentas, todas as mecânicas de funcionamento desse universo.
universo aí. Então eu vou tentar explanar um pouco do que eu entendi. Se vocês ficarem confusos, não liguem, porque eu também fiquei confuso em alguns momentos. Bom, o anime que eu tô falando é o ID Invaded, né? A história se passa no Japão, a história se passa no mundo contemporâneo, só que há uma agência que criou uma tecnologia chamada Karu, se eu não me engano, né? Essa tecnologia nova na história do anime aqui só está ativa durante 6 meses. E o que ela faz? Ela permite com que essa agência entre no ID de serial killers, né? O que é ID? O ID vem do conceito de Freud, né? Que é o ID, ego e superego, né? E o ID, eu tive que pesquisar na internet o conceito de ID, ego e superego, porque realmente eu não tenho isso fresco na cabeça. Mas o ID, ele é um componente, eu tô lendo aqui, tá? É um componente nato dos indivíduos, as pessoas nascem com ele. Consiste nos desejos, vontades e expressões primitivas ali, formado de instintos, né? Os prazeres mais enraizados ali da pessoa. Né? O ego já é uma consequência da interação do ser humano com a realidade e ele ajusta o ID dele, ou seja, os desejos primitivos dele, ele ajusta de acordo com a realidade. Então o ego, ele controla os desejos mais primitivos do ser humano ali, né? E o superego consiste em se desenvolve, né? O superego se desenvolve a partir do ego e é na representação dos ideais, valores morais e culturais do indivíduo, né? Então o superego, ele é uma manifestação do nosso convívio social, de toda a regra, das regras da sociedade que ocorrem à nossa volta, e a gente ajusta o nosso ego através do superego. Bom, eu tive que falar isso porque o anime lida com isso, né? O anime trata como a agência entrando de alguma forma, eles não explicarem, eu até acho melhor não explicar, porque a explicação não seria crível o suficiente pra gente aceitá-la, entendeu? Então é mais fácil que fique num campo de misticismo e tecnologia, de que, olha, eles conseguiram de alguma forma acessar o ID da pessoa. E quando fala que você consegue, através da tecnologia, acessar os desejos mais primitivos de um ser humano e criar uma realidade virtual, né, um mapa virtual de como é a cabeça, todos os desejos daquele indivíduo, pressupõe-se que você estar conectado com aquele indivíduo, você ter algum cabo ligado no cérebro da pessoa, é a primeira coisa que me vem à mente. Mas não, de alguma forma eles conseguem acessar esse ID, simular o ID, né, mesmo com o serial killer solto, né? Então a ideia da agência é o quê? Criar um mapa virtual com essa manifestação dos desejos mais primitivos daquele serial killer, para que nesse mundo virtual um detetive consiga coletar pistas que levem a agência no mundo real a prender o serial killer. É uma ideia muito interessante, certo? Supondo que você aceite que essa tecnologia funcione, mesmo com essa distância do serial killer com a máquina que simula na realidade virtual. Isso posto, você aceitando que essa tecnologia funciona, o anime flui bem. E o primeiro episódio, ele traz esse detetive nesse mundo virtual, descobrindo o que está acontecendo, o mundo está todo retalhado, né? E ele encontra uma vítima. Então, naquele mundo, há uma vítima e o detetive tenta descobrir o que aconteceu com aquela vítima. E a ideia é coletar pistas para o mundo real. E aí que entra o problema, o detetive, né? Porque o primeiro episódio, ele é recheado de frases como: o detetive brilhante precisa resolver. Não, ele é brilhante, ele vai conseguir entender as pistas. Não tem problema que ele não tenha memória, ele é brilhante. Porque eu sou brilhante e por ser assim, eu consigo desvendar todos os mistérios. Cara, a quantidade de vezes que eu li a palavra brilhante me irritava constantemente. Chegou ao ponto de numa frase ter 3 vezes a palavra detetive, a expressão detetive brilhante. Eu não sei se foi erro de tradução, se realmente no texto original é exagerado desse jeito, porque, convenhamos, às vezes numa tradução rápida desse jeito como é, né, realizada em animes, né, que a gente pega gratuitamente, às vezes as pessoas traduzem literalmente o que está escrito ou acaba não encontrando sinônimos ali para utilizar na frase, porque existem outras maneiras de falar que um detetive brilhante vai usar da sua perspicácia para desvendar, porque ele é
autossuficiente. Eu não usei o detetive brilhante, aquele universo precisa de um detetive brilhante, por isso que o Saiko, que é um detetive brilhante, vai conseguir realizar todos os mistérios, entendeu? Então, a tradução ali, o texto, realmente me incomodou nesse primeiro episódio, porque tanto os personagens secundários e o protagonistas falavam muito da expressão eu sou um detetive brilhante, ele é brilhante, então irritou. E eu já me irritei com todo esse trecho que eu acabei de falar, mas tudo bem. E por conta de todo esse clima de mistério, de investigação que eu gosto pra caramba quando tem animes policiais, então por isso mesmo que eu escolhi o ID Invaded, e eu gosto de tecnologia, então a ideia de você ter uma tecnologia que simula no mundo virtual todo o instinto primitivo do serial killer, e isso ajude nas investigações no mundo real, então você tem 2, 3 equipes trabalhando em paralelo, isso é muito legal, o anime consegue criar um dinamismo ali com o que acontece no mundo virtual com o real, há cortes rápidos de cenas, infelizmente recheados de diálogos expositivos, muitas vezes disfarçados de 2, 3 agentes questionando o que vai acontecer, isso funciona, mas no final do segundo episódio ali, quando o líder ali eu ia falar chefe, mas é o líder dos técnicos que tá operando a realidade virtual conversa com o detetive, o Sakaido, acho que é esse o nome dele. Quando esse líder conversa com o Sakaido, ele começa fazendo um diálogo expositivo pro detetive que é brilhante, sabe? Então, o próprio anime tá se contradizendo o próprio líder não acredita que o detetive brilhante vai entender as orientações, então ele tá ressaltando que ele não deve, de alguma forma, refletir no ID do serial killer. O que isso quer dizer, né? O anime, ele trouxe coisas interessantes ao mesmo tempo em que a agência consegue ler esse instinto primitivo do serial killer e emular no mundo virtual, ao mesmo tempo o detetive lá dentro desse mundo virtual consegue, de alguma forma, refletir na mente real da pessoa no serial killer, a ponto dele se suicidar depois que eles entram no mundo virtual. Então, há uma conexão, sei lá, mágica, física, sei lá, há uma conexão real do que o que tá acontecendo no mundo virtual e na mente do serial killer. Tanto é que 5 serial killers se suicidaram após o Sakaido mexer ali no mundo virtual e deixar alguma impressão ali. Isso é interessante. Mas aconteceram tantas coisas todas essas mecânicas que eu tô citando aqui foram bem espaçadas nesses 2 primeiros episódios, mas o final do segundo episódio começou a despejar um monte de informações que talvez eles poderiam ter segurado. Isso até é curioso, com uma pergunta que apareceu no Curioscat meu, perguntando se eu gosto de animes antigos que são mais lentos. E parte da minha resposta que eu vou escrever ainda entra no que eu vou falar agora. Eu odeio generalizar, mas eu percebo que alguns animes não sabem ditar o ritmo. Então, e muitas vezes para ele mostrar que ele tem algo a mais, ele começa a despejar um monte de informações logo no começo para prender o espectador, principalmente séries de investigativas e mistério fazem isso. Jogam um monte de pergunta no começo e às vezes a resposta não é tão agradável assim. E uma das grandes perguntas que apareceram aqui nesses 2 primeiros episódios foi a questão do John Walker, que é muito marqueteiro, foi o chefe ali da agência, e ele intitulou John Walker como o criador de serial killers, porque ele deixa uma grande impressão no serial killer a ponto de marcar o seu ID. Então o John Walker aparece desde o primeiro episódio ali no mundo virtual do serial killer da vez. E quando eu digo da vez, é legal porque encerra o caso, né? O segundo episódio encerra a busca por esse serial killer, ele é preso, então o anime não vai ficar restrito à busca de um serial killer só, então vão ter vários casos, mas a história, o âmbito geral, plano geral da história é o desenvolvimento da busca e no mistério de quem é o John Walker e o que ele está fazendo para conseguir deixar essa impressão nos serial killers, nos outros serial killers, né? Então, assim, o anime ele consegue deixar alguns mistérios interessantes, a ideia da tecnologia é boa, só que antes de encerrar eu preciso falar da Hondo Mate, né? Uma agente de campo que trabalha junto com o Matsuoka, que é aquele policial old school, que anda com a arma na mão e é durão e tudo mais velho, experiente, né? Mas a
Rondomachi é uma garota mais... uma garota novata ali, deu pra perceber que ela é novata ali no time. E ela teve uma audácia ali ao lidar com o serial killer, porque ela, por vontade própria, levou a própria cabeça na furadeira pra encerrar logo o que tava acontecendo ali, e ela acabou sobrevivendo. Eu quero ver consequências disso, eu quero ver se realmente essa personagem vai ser afetada, se o ID dela vai mudar, porque lembrando que o próprio serial killer diz que depois que ele teve o crânio perfurado e sobreviveu, muita coisa mudou na vida dele e ele começou a enxergar o mundo de outra forma. Eu quero ver se essa frase não foi usada à toa. Porque se essa frase não for usada à toa, realmente o anime vai construir em paralelo dois plots interessantes, que é a busca pelo John Walker e a mudança de uma detetive que poderia ser brilhante, né, usando a expressão que o anime adora, mas ela foi afetada por um serial killer logo no começo, e eu acho que é uma consequência bem interessante pra gente ver no desenvolvimento desse anime. Eu achei que eu ia encerrar, mas tem que lembrar o fato, tudo que acontece nesse mundo virtual que é criado a partir do ID do serial killer, tem influência do Sakaido, né? Lembrando que o próprio líder ali pediu para ele, né, evitar de influenciar os serial killers a se suicidarem, né? Então, dito isso, a gente entende que alguns elementos desse mundo virtual correspondem ao próprio ID do Sakaido, o detetive brilhante. E a vítima, toda vítima que aparece nesse mundo virtual é a filha dele. Ele tem um trauma muito grande da perda da filha, né? Tanto é que está enraizado no ID dele. E isso é refletido no mundo virtual. Então, o Sakaido já deu para perceber. Ele aceitou participar dessa agência e dessa busca por pistas dentro do mundo virtual. Lembrando que toda vez que ele entra no mundo virtual, ele se esquece ele esquece até o próprio nome. Mas o engraçado é que ele esquece o próprio nome, dá 2 minutos. Ah, lembrei, eu sou Sakaido, eu sou um detetive brilhante. É foda. E, então, a representação da vítima no mundo virtual é sempre a filha dele, e ele aceitou fazer parte do time justamente para poder ter mais alguns minutos próximo da filha. Uma pena que ele tá alimentando o próprio trauma, porque ele assiste a própria filha morta de maneiras diferentes. Então é triste por um lado, tanto é que quando aparece no mundo real, a fisionomia do detetive é de um cara triste, de um cara que aparentemente tá preso, porque ele é levado pra uma cela. É bem esquisita a relação dele com a agência, a gente provavelmente vai descobrir isso nos próximos episódios, mas é triste. É triste. Então, mas no final das contas é um anime que tem elementos interessantes, tirando alguns diálogos expositivos exagerados, algumas expressões que eu coloco a culpa na tradução ali, por falta de lidar com sinônimos, mas realmente eu fiquei interessado no ID Invaded. E eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre esse anime, porque eu não sei se eu sou o único maluco que consegue assisti-lo. Então eu vou passar a vez agora pro Kitsune, que ele vai encerrar o podcast. Então eu queria mandar um grande abraço pra vocês aqui, e tô muito feliz de estar de volta, trazendo conteúdo pra vocês. Grande abraço e Kitsune, segue o jogo. Ok, se Somali and the Spirit Forest não me encantou sendo um mundo mágico e cheio de coisas e tudo mais, Keep Your Hands Off Eizouken me encantou em 2 minutos de vida normal. E esse anime é simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. O maldito do Yuasa conseguiu de novo lançar o melhor anime do ano em 5 de janeiro. Porque no ano, foi o quê? 2018, né? Do Devilman Crybaby, lançou todo o Devilman Crybaby em 5 de janeiro pela Netflix, e nenhum anime superou no resto do ano. Vamos ver o que acontece em 2020. Tomara que eu esteja errado, eu tô torcendo pra estar errado. Porque se tiver algum anime melhor do que Keep Your Hands Off Eizouken, porra, esse anime vai ser simplesmente fantástico. Inclusive vai ter mais um anime do Yuasa esse ano ainda, saindo pela Netflix. Talvez seja melhor do que o Keep Your Hands Off Eizouken, o que vai ser foda. A gente vai ter 2 obras-primas no mesmo ano. É simplesmente sensacional. A história de Keep Your Hands Off Eizouken é a de um trio de meninas numa cidade qualquer que quer fazer anime. No caso, são 2 meninas que querem fazer anime e a amiga autona que, bom,
Eu vou ajudar vocês, tomara que saia uma grana disso. O que é bem legal, inclusive. Elas são essencialmente diferentes uma das outras. Você tem a menina principal, que eu tenho certa dificuldade com nomes, eu peço perdão. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Midori, a menina principal Midori Asakusa, que é uma menina que eu gosto muito da voz dela. Ela tem um design meio andrógeno, masculinizado, meio moleque. E ela tem uma voz áspera. É como se ela fosse um moleque de 7 anos, assim, um eterno moleque de 7 anos. E ela é tudo isso que eu falei, ela gosta de explorar, ela gosta de ver o mundo e tudo mais. Você tem a Tsubame Mizusaki, que é a menina rica, e a Sayaka Kanamori, que é a menina autona que só quer saber de dinheiro, que é, sei lá, em outros contextos ela seria uma... Ih, carai, como é que é o nome das minas que são Yankee, só que são minas? Ah, eu esqueci. Mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Elas são as delinquentes meninas do Japão, saia longa, taco de beisebol na mão. Eu imagino. Sukeban, obrigado Ana que está aqui comigo. Ela seria uma Sukeban, só que o negócio dela é dinheiro. Elas são essencialmente diferentes umas das outras, elas têm designs completamente diferentes. Inclusive eu acho muito curioso como a Tsubame, que é a menina rica normal, tem um design mais normal, sabe? Ela é mais próxima de um anime, de um design de anime genérico. Enquanto a Midori é bem caricata e a Sayaka é bem caricata. Elas são muito expressivas. A Tsubame é menos expressiva, porque pela criação dela de família rica, é muito provável que ela seja ensinada a ser uma menina contida, pra ser uma menina mais recatada, enquanto que a Midori é uma tomboy e a Sayaka você vê uma expressividade dela porque ela tá sempre meio entediada, mas ela sabe como intimidar, ela intimida um professor no episódio 2, inclusive eu estou falando dos episódios 1 e 2 de Keep Your Hands Off Eizouken, eu estou um pouco empolgado, eu peço perdão por mal ter apresentado a coisa. E a história começa com a Midori chegando na cidade, ficando encantada pela cidade. E depois a gente vê que ela tem amizade com a Sayaka. E depois a Tsubame entra na história porque ela quer fazer parte de um clube de anime, mas a família rica dela não quer que ela faça isso, porque isso não tá à altura dela, né? Mas elas formam no episódio 2 o clube do audiovisual, porque tem toda uma história de já tem um clube de anime e tal. Então elas fazem o clube do audiovisual com a desculpa de fazer filme live action, mas elas não vão fazer filme live action. É um anime simplesmente encantador. Rolou a polemiquinha vazia sobre o design da história, sobre o anime ser feio e tudo mais. E primeiro que eu discordo, obviamente eu discordo, eu tô aqui encantado, tudo pra mim é maravilhoso e lindo. Tipo, objetivamente lindo, eu não tô falando é feio porque tem que ser feio. Não é o que eu acho, por exemplo, do Aku no Hana, que eu tenho a opinião de que é meio feio mesmo, mas a feiura faz parte da estética porque tá dentro da tentativa de causar desconforto. Eu não acho que a tentativa aqui é de causar desconforto, e eu acho que é realmente bonito. Só não é tradicionalmente bonito. Não é Fate Stay Night ou Fate Zero, que são os animes aí... O Kimetsu no Yaiba, por exemplo, que é dos 3 animes da Ufotable, sei lá, que são tradicionalmente bonitos, a animação tradicional de qualidade. É uma beleza não ortodoxa, mas é uma beleza. Mas acima disso, tem uma parte no começo do primeiro episódio que pra mim essa parte evidencia muito a intenção do anime e é quase um contra-argumento contra quem pode vir a achar que esse anime é feio, que eu acho que realmente é uma minoria. Porque a menina vê a cidade e a cidade não faz o menor sentido. E ela fica encantada pelo fato de a cidade não fazer o menor sentido. Sabe? Tem isso aqui que não serve pra nada, tem um prédio alto que não sei o quê, tem uma parte no segundo episódio que tem um moinho de vento que não gira porque tem um prédio na frente e tal. E a personagem principal, a Midori, ela fica encantada pelo fato de a cidade não fazer sentido, e é essa cidade que ela quer retratar no anime dela. Ela vê essa cidade, o campus da escola dela,
O fato, por exemplo, de que tem um relógio no alto do prédio da escola, mas não dá pra ver esse relógio, porque não tem como, dentro dos limites da escola, você vê isso porque o relógio fica de frente pra água. Então, pra ver as horas em algum relógio desse tipo, as pessoas dessa cidadezinha têm que ver o relógio na escola do outro lado do rio, que é lá longe, que é um baita relógio, dá pra ver de longe e tal. Então essas coisas não fazem sentido, e isso é da hora pra ela. É isso que faz a criatividade dela aflorar. E esse anime é uma celebração da criatividade, de fazer animação porque você é encantado pelo processo. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante porque a personagem da Sayaka está nessa história justamente para trabalhar um pouco essa questão de não é só o processo. A Midori é encantada por cenários e máquinas. Tem muito de Miyazaki aqui, né? Porque no começo do episódio 1 ela fica encantada pelo Conan, o Future Boy Conan, que é o primeiro anime dirigido pelo Miyazaki. E ela fica encantada por um anime do Miyazaki. E nos 2 episódios, toda hora que tem aquelas cenas da criatividade da Midori aflorando e tudo mais, e elas fazendo quase uma jam session de animação, né? Você tem muitas máquinas voadoras. Tem aquela primeira máquina voadora que é maravilhosa, que é uma libélula. É foda demais. E nesse segundo episódio tem aquela máquina voadora que é uma hélice na cintura da pessoa. Então tem muito do Miyazaki, do encantamento do Miyazaki por máquinas voadoras. E a Sayaka tá lá pra ser a administradora da coisa. Mas ela também tá pra colocar um pouco de direção, sabe? As meninas ficam falando que precisa de folha de não sei o que, folha de animação que você coloca no pino porque tem furo do lado. E a Sayaka fala, a gente não tem nem mesa. Ou a própria máquina voadora da menina no episódio 2, que gira na cintura e fala, tá, mas se esse negócio vai girar pra um lado, a pessoa também vai girar na mesma direção. E ela força a Midori a pensar que ela tem que colocar um rotor no sentido contrário pra estabilizar o voo. Então, isso tudo é retratado pelas ações, mas é retratado logo de cara pelo design das personagens. Você vê isso na cara das 3, sabe? Você vê que a Tsubame vai ser uma pessoa mais preocupada com design de personagem pelo modo como ela é uma menina mais asseada, digamos assim, mais bem cuidada, mais tradicional. Enquanto você vê que a Midori gosta mais de maquinário e de cenários e de criação de mundo, como ela não tá tão preocupada com a aparência dela mesma. Ela usa aquela porra daquele chapeuzinho merda, camuflado e tal, que fica muito engraçado. Eu adoro o design dela, mas ela é feita pra ser uma menina mais esquisitinha, porque ela não tá preocupada exatamente com a beleza estética. Ela tá preocupada com a beleza funcional e com o funcionamento das coisas, com como as coisas funcionam. Ela vai andando por aí, ela olha o moinho de vento e já começa a pensar, por que esse moinho de vento não gira? É tudo muito bonito, a maneira como as 2 principais artistas da coisa pensam, e a maneira como a Sayaka coloca as 2 no chão, e a maneira como tudo isso é retratado. No começo do primeiro episódio tem aquela parte, tem várias partes, né? Acho que todo episódio vai ter um pouquinho disso, de animação feita como se fosse rascunho, mas você vê assim aquele rascunho mais rudimentar da Midori no primeiro episódio, e o cenário girando ainda na forma de rascunhos, é simplesmente sensacional. Quando elas estão voando com as máquinas voadoras dentro do mundo de rascunho, e são elas fazendo os efeitos sonoros. Você ouve as meninas fazendo isso junto com os efeitos sonoros de verdade da história. Porra, é tudo tão legal. Tudo tão legal. E se no Somali and the Spirit Forest eu gostaria de um pouco mais de tensão para que a história faça sentido, aqui no Eizouken eu não quero tensão, eu não quero um conflito tão forte. Já tem um conflito normal de pessoas reais o suficiente nesses 2 episódios. Eu não quero um vilão muito proeminente como vilão. Sabe, no fim desse episódio, por exemplo, elas fazem a filmagem da menina caindo e acaba saindo na TV e a Sayaka é paga por isso. E isso já vai ser um problema porque talvez a escola seja processada por um acidente dentro do território ali, da propriedade da escola. E isso seja um problema para a escola e talvez isso seja um problema para o clube e elas percam o clube. Isso já é conflito suficiente para mim. Eu não preciso de um professor do mal que quer acabar com esse clube. Não precisa. Eu confio que o Yuasa vai conseguir fazer isso, caso isso aconteça na história, de uma maneira que vai funcionar. Mas eu não preciso. Eu quero essas 3 criando, e eu quero esse anime criando a criação delas junto.
Já é mais do que suficiente. Keep Your Hands Off Eizouken é simplesmente maravilhoso. Eu acho que tem a chance de 80% de ser o melhor anime do ano e talvez o segundo apenas melhor anime do ano, depois do outro anime do Yuasa que vai sair nesse ano também. É foda, é simplesmente foda. Assistam, agora, vão, é muito bom. Bom, esse foi o nosso primeiro Cast Quest de 2020. E a gente vai tentar fazer regularmente toda semana. O Danilo vai acompanhar o Natsunagu e o ID Invaded, e eu vou acompanhar o Somali in the Spirit Forest e o Eizouken. Sigam o Cast Quest nos locais onde você ouve podcast, tem no Spotify, coloca no feed, caso você use um aplicativo de feed. Assinem também, inscrevam-se no canal do VideoQuest no YouTube. E é isso, muito obrigado a todos, falou!